A repórter Diana Mendel e eu estamos no 9º andar do Centro Administrativo de Novo Hamburgo. Aqui onde o prefeito Luiz Lauermann já começou, há alguns dias, a comandar o município administrativamente. Mas houve uma movimentação muito grande na sexta-feira, no dia da posse do prefeito. Ele foi empossado, na verdade, na FENAC, naquela solenidade aberta ao público. Em torno de 1.000 pessoas participaram, uma solenidade inédita até na história de Novo Hamburgo. Mas aqui na prefeitura houve uma correria bastante grande até, um movimento intenso. Os bombeiros haviam estado aqui e a prefeitura não é nenhum Abrastemp, não, em matéria de segurança, de prevenção de incêndio. Ou pelo menos não era. Os bombeiros andaram fazendo uma vistoria e achavam que até a posse do prefeito, até na sexta-feira, para que ele começasse a trabalhar então na segunda-feira já em condições, poderiam fazer alguns melhoramentos. Houve uma certa correria para lá e para cá e dezenas de plaquinhas indicando as saídas de emergência que levam à porta corta-fogo foram colocadas ainda na sexta-feira. Nós entrevistamos o Major Kleber, ele que comanda os bombeiros de Novo Hamburgo. Ele disse que a prefeitura de Novo Hamburgo não tem um alvará definitivo, mas que tem as condições mínimas de segurança, de prevenção contra incêndios. A gente verificou aqui que tem uma placa de saída que foi colocada agora. Havia essa placa aqui ao alto, que é com bateria, em caso de falta luz, ela acende, essa bateria acende e indica para as pessoas onde sair, além de um extintor que foi examinado, verificado e está em boas condições de uso. Então, aqui no 9º andar, nós temos 1, 2, 3, aqui 4 com essa saída, nós temos 4 elementos de segurança que foram colocados em todos os andares do centro administrativo. A Câmara Municipal de Novo Hamburgo tem alvará, o Fórum de Novo Hamburgo tem alvará, o prédio onde funciona a promotoria tem alvará, e uma missão então do prefeito Luiz Lauermann é ter também, em breve, um alvará definitivo. A prefeitura precisa fazer alguns ajustes nas suas instalações hidráulicas, segundo nos disse o Major Kleber. Reportagem, entrevista com ele, vocês vão ver a seguir. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. O verão chegou e junto com ele chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. People, they like the Mesa. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Olá, telespectador do programa Aurélio Decker Repórter. A Diana Mendel está filmando e coube a minha tarefa de fazer uma entrevista, e eu faço com prazer, para ouvir o Major Kleber, que é o comandante do 2º subgrupamento dos bombeiros instalado na cidade de Novo Hamburgo. Antigamente se falava a estação do Corpo de Bombeiros, que iniciou aqui nesse mesmo prédio. Eu era guri na época e quando comecei de repórter saltei de cima do prédio numa cama elástica que os bombeiros na época estavam testando como material de segurança. Major, o episódio de Santa Maria ainda dói nas pessoas, eu me refiro às mortes que ocorreram lá. E a gente nota na cidade uma conscientização que não havia, de que a prevenção de incêndio é importante. Não precisa ser através da força de lei, as pessoas podem tomar iniciativa de buscar isso nas suas casas, nos seus negócios, nas suas empresas.
Então lhe pergunto, inicialmente, o senhor sente que a partir do episódio Santa Maria existe maior conscientização da população em relação à prevenção? O senhor sente aqui na procura espontânea deles em relação aos bombeiros, ou continua os senhores tendo que fazer vistoria e eles se sentem pressionados por causa de multas e tal? O que mudou? O que nós aprendemos com o episódio Santa Maria? Na verdade, o episódio de Santa Maria, ele foi um marco realmente, né, na história do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. E infelizmente, né, teve que morrer essas pessoas aí, essas 241 pessoas, 241 jovens, né, para que toda a população do Rio Grande do Sul tivesse mais conscientização na parte de prevenção contra incêndios. Só para o senhor ter uma ideia, em 2005, quando eu assumi o comando aqui em Novo Hamburgo, nós já iniciamos esse processo de prevenção, com projetos, com bombeiros mirins aqui que nós temos, né, com treinamento para o pessoal que trabalha nas fábricas, nas indústrias, nos estabelecimentos comerciais, enfim, o nosso projeto Bombeiro na Escola, ou seja, encontramos uma maneira de começar a trabalhar forte nessa parte preventiva. Mas infelizmente nós não tínhamos a conscientização geral da comunidade e o apoio dessa comunidade. Então teve que acontecer um fato marcante dessa maneira, como a tragédia de Santa Maria, para que as pessoas tivessem, né, mudassem o seu conceito quanto à parte preventiva. E realmente mudou bastante. Agora nós recebemos várias vezes ligações, né? O pessoal nos liga durante a noite para ver se a casa A, B ou C tem prevenção, se o estabelecimento comercial próximo à sua casa tem prevenção. Muitas denúncias estão chegando para nós aqui. O nosso trabalho, ele realmente triplicou na parte preventiva, né? E há uma mudança assim de cultura por parte do cidadão de Novo Hamburgo. Em relação às casas de espetáculo noturno, numa escala de 1 a 10, que nota o senhor daria para as casas que tem, as boates de Novo Hamburgo? Eu daria nota 9. Nós não temos a perfeição ainda, mas a grande maioria das casas, elas têm a prevenção. Por que eu lhe dou nota 9? Vou justificar isso até para a comunidade. Porque infelizmente nós temos casas que abrem sem o consentimento da prefeitura, ou seja, casas clandestinas. Elas não estão reguladas com a parte documental da prefeitura, então fica difícil para o Corpo de Bombeiros também fazer essa fiscalização. Agora, todas as casas que estão abertas, que estão reguladas pela prefeitura, nós temos condições de fazer a fiscalização, estamos indo e todas elas têm prevenção hoje. Nota 9? Nota 9 para a cidade de Novo Hamburgo. Qual seria a nota antes do episódio Santa Maria para as mesmas casas? Olha, eu diria que ficaria entre um 8 e um 8,5. Né? Porque nós tínhamos prevenção, a gente já vinha trabalhando nesse processo aí, né? E lhe confesso que também tivemos o que eu acrescento nisso? Eu acrescento essa parte de conscientização dos proprietários. Houve uma mobilização muito grande após a tragédia dos proprietários de casas noturnas. Por que eu lhe digo isso? Porque nada adianta a gente fazer um plano, né, para um certo estabelecimento onde ele tem uma capacidade de 1.000 pessoas, se o proprietário coloca 2.000 pessoas, né? Então isso muita gente não está sendo citado nesse episódio da Boate Kiss. Morreu 241 pessoas, tem mais 100 e alguma, né? 100 e poucos feridos. O que morreu? O que ficaram feridos? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram feridas? Exatamente o excesso. A capacidade da casa eram 700 pessoas, né? Então, segundo os autos até da Polícia Civil, ela tinha 1.000 pessoas. Então, o que morreu? Exatamente o excesso dessas pessoas. Então, não adianta a gente fazer um plano para 1.000 pessoas se o proprietário coloca 2.000. Com certeza, o plano ele é específico para aquela capacidade ali, entendeu? Então, nós precisamos ter essa conscientização, sim. E isso aí agora o pessoal está tendo. Qual é a abrangência do seu comando? Os bombeiros de Novo Hamburgo atendem em Novo Hamburgo e quais são as outras cidades no entorno que estão subordinadas ou na área de atendimento dessa área que o senhor comanda? O segundo subgrupamento de combate a incêndio, ele compreende as cidades, a sede é aqui em Novo Hamburgo, mas compreende também, abrange Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, Lindolfo Collor, entendeu? Então essas cidades todas estão subordinadas aqui ao segundo subgrupamento de combate a incêndio, onde nós temos efetivamente quartel de bombeiros. Novo Hamburgo é um quartel, né, puramente militar. Em Dois Irmãos nós temos a qualidade de bombeiro misto, ou seja, um efetivo da Brigada Militar com bombeiros voluntários. Em Campo Bom o mesmo sistema, né, bombeiros mistos, um efetivo da Brigada com bombeiros voluntários. E em Estância Velha a mesma modalidade. Agora os municípios de Ivoti, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Santa Maria do Herval, Morro Reuter, esses nós não temos nenhuma guarnição de bombeiros, mas nós atendemos as ocorrências lá. O senhor daria uma nota de 1 a 10 para as casas noturnas nessas cidades que não são
de Novo Hamburgo? O que aconteceu, né? Depois da tragédia de Santa Maria, houve uma ordem até do comando da Brigada Militar para a gente intensificar essas fiscalizações, né? Então todas, não só aqui na região do 2º Subgrupamento de Combate a Incêndio, mas em todo o comando regional, houve uma fiscalização geral, né? Mesmo tendo, só para o senhor ter uma ideia, mesmo tendo alvará de prevenção contra incêndio das casas noturnas aqui, nós realizamos a fiscalização, ou seja, né, para ver se esse alvará estava em dia, se o extintor estava em dia, se a sinalização não tinha caído, se a iluminação estava funcionando, né? Mesmo tendo alvará, nós repetimos esse processo. Houve um retrabalho, né, e uma mobilização geral do Corpo de Bombeiros nesses estabelecimentos comerciais. E hoje sim, o estabelecimento que não está ok, com certeza ele está interditado, né? Eu não me lembro agora precisamente os dados aqui, né? Mas é mais ou menos no mesmo padrão que eu lhe digo, né? Nós damos uma nota 9, né? Não temos ainda... Os senhores chegaram a interditar algumas casas. Algumas casas foram interditadas no município de Dois Irmãos, né? Em Estância Velha. Aqui em Novo Hamburgo nós não interditamos nenhuma casa. Não houve nenhuma interdição por parte do Corpo de Bombeiros aqui. O que houve? Alguns estabelecimentos estavam fechando no período de verão para fazer algumas reformas, né? Aproveitando esse momento que eles estavam fechando para ser reformados, eles conversaram com o Corpo de Bombeiros, pediram orientações para melhorar a casa, entendeu? Nós demos essas orientações sim, mas nenhuma casa foi fechada oficialmente aqui no município de Novo Hamburgo. Em relação aos 3 poderes instalados na nossa cidade, a Câmara de Vereadores tem alvará? Ela tem alvará, sim. Tem. O prédio do Fórum de Novo Hamburgo, que é o Poder Judiciário, tem alvará? Tem alvará. A Prefeitura de Novo Hamburgo tem alvará? O prédio da Prefeitura, ele não tem alvará, né? Mas ele tem os itens mínimos de segurança. Por que não tem alvará? Porque tem algumas questões aí na parte de hidráulica, né? Que houve problema, eles estão fazendo um processo licitatório para arrumar a rede hidráulica da Prefeitura, né? E também foi liberado para eles, né? Ou seja, o treinamento dos funcionários. Nós tivemos lá, conversamos com a secretária de administração, né? Informamos que estamos à disposição aqui no quartel para dar treinamento, né, para os funcionários que estão trabalhando na Prefeitura. De nada adianta ter o material extintor, ou seja, ter o extintor de incêndio e o funcionário não saber utilizar. Então nós colocamos o quartel à disposição e eles estão fazendo o agendamento desses cursos aí. Mas no momento eles não têm o alvará ainda. Estão tentando regularizar, mas no momento eles não têm. Mas recentemente, é coisa de poucos dias, a gente soube que através de uma orientação sua, e a comunidade aplaude sempre isso, vocês fizeram uma verificação um pouco mais rigorosa na Prefeitura. E eles tiveram que se apressar em alguns itens para que o prefeito pudesse ser empossado o novo prefeito dentro de um prédio que tem as condições mínimas de segurança. Isso aconteceu? Aconteceu. Na verdade, a gente fez uma inspeção na sexta-feira, por volta de 14 horas, né? E nós constatamos ali que faltava sinalização de emergência, né? Então, eu conversei até com o responsável lá, o arquiteto responsável, né? E houve uma mobilização, sim, da Prefeitura e essas placas de sinalização foram colocadas, sim, em tempo hábil. E agora eles terão um tempo para fazer essa questão hidráulica que o senhor referiu. Exatamente. É um tempo, né, que a lei faculta isso, né, para ele regularizar a situação da parte hidráulica. Sim. Em caso de incêndio, e a gente não quer que ocorra, como é que estão os hidrantes ali na Prefeitura e naquele entorno? Porque nós temos ali documentos dos mais valiosos, porque a promotoria está ali, o fórum está ali, a Prefeitura está ali. Como é que está a rede de esgoto no entorno? A rede de hidrantes no entorno? A rede de hidrantes é uma responsabilidade da Comusa, né? O senhor mesmo já acompanhou aí, fez um trabalho conosco, né, e com profissionais da Comusa, então essa é uma responsabilidade específica da Comusa, né? O que interessa ao Corpo de Bombeiros? Que tem uma vazão adequada, né, para a gente poder fazer o abastecimento dos caminhões, né? Mas isso, o nosso caminhão, quando ele sai daqui, para que a população entenda, ele já sai com uma reserva de água, né? Ele executa o combate a incêndio e no momento que essa reserva ela é utilizada, né, ela é esvaziada o caminhão, aí sim ele precisa de um tempo rápido para fazer o reabastecimento se for necessário, né? A nossa frota está aqui mesmo, nós temos caminhões de 10 mil, de 8 mil litros, né, de 3 mil litros, ou seja, nós temos caminhões com uma grande quantidade de água, entendeu? Mas claro, a rede de hidrantes bem pressurizada na volta ali, né, ela é importante sim, tá? Mas isso é uma responsabilidade da Comusa, não do Corpo de Bombeiros. E a Comusa que verifica a pressão. Exatamente, ela verifica a pressão, verifica se o hidrante está funcionando, se a manutenção foi adequada, né? Ela coloca em condições para a utilização do Corpo de Bombeiros. Qual é o efetivo que o senhor tem sob o seu comando aqui em Novo Hamburgo? 30 bombeiros. Contando comigo, são 30 bombeiros. Quantos seriam necessários
para um trabalho ainda melhor, porque o conceito do Corpo de Bombeiros, não só em Novo Hamburgo, como no resto do país, é muito bom. Qualquer pesquisa que se faça sobre credibilidade de instituição, os bombeiros estão sempre lá no alto. A imprensa nem tanto, os políticos nem se fala. Mas enfim, os bombeiros estão sempre numa situação invejável até. Quanta gente o senhor precisaria mais para fazer um trabalho, vamos conceituá-lo como ainda melhor? Nós temos uma defasagem atual de 40%, né, na nossa fração aqui em Novo Hamburgo, mas é uma realidade em toda a corporação. Então todos os quartéis de Corpo de Bombeiros hoje eles têm essa defasagem de efetivo. Nós temos uma luz no fim do túnel que é agora no dia 21 de abril. No dia 21 de abril estão sendo formados 1.200 soldados bombeiros e a nossa ideia é que eles façam o recompletamento do nosso efetivo. Estamos otimistas, aguardando essa data ansiosa. Nós aqui na nossa área do 2º Comando Regional, nós estamos formando 90 soldados específicos, para trabalhar nas atividades de bombeiros e pretendemos completar o efetivo a partir do dia 21 de abril. Mas hoje nós temos uma defasagem de 40%, que é uma realidade em todo o quartel de bombeiro do estado do Rio Grande do Sul. Não é uma exclusividade apenas de Novo Hamburgo. Quantas viaturas o senhor tem? Nós temos várias viaturas. A nossa frota, nós temos 13 viaturas no total, com 2 embarcações, é uma frota muito boa, Embora os caminhões ainda tenham uma idade um pouquinho avançada, mas nós temos uma frota muito boa. Só para o senhor ter uma ideia, os incêndios que acontecem em Porto Alegre, a gente seguido está dando um apoio para eles lá. Aquele incêndio perto da Arena do Grêmio, que nós tivemos no domingo, a tragédia na Kiss foi no sábado, no domingo nós tivemos um incêndio ali, numa vila bem pertinho da Arena do Grêmio, nós mandamos 4 viaturas aí para dar o apoio e 10 homens, Com toda essa carência de efetivo e material, a gente ainda apoia as nossas unidades vizinhas aqui. Na hipótese de que pegasse fogo aqui, a gente não quer que pegue fogo, por favor. Nesse edifício, Torre de Prata, é um dos mais imponentes de Novo Hamburgo, não é um dos mais altos, mas enfim. Essa escada Magiros que está aqui, nós paramos na frente dela. Qual é a altura que ela consegue? Ela atinge ter? 33 metros de altura. 33. O senhor é bom de cálculo. Qual é a altura desse edifício? Com certeza, Ele é muito mais alto, Mas nesses prédios, senhor Aurélio, o que acontece, 16, desculpe, dá 45 metros talvez de altura. Nós enfatizamos nesses prédios a prevenção estrutural, Na verdade, é uma realidade não só do Brasil, mas... Tem uma parte o senhor alcança com a escada. Isso, mas o que acontece, Esses prédios com essa altura elevada, assim, nós trabalhamos muito na parte preventiva, Nós temos hoje uma quantidade de prédios desse tamanho na cidade de Novo Hamburgo, Nós temos prédios muito altos, que infelizmente não é só essa escada, mas nenhuma escada vai atingir, a altura máxima. Então nós estamos trabalhando na prevenção. A prevenção cresceu muito, ou seja, escadas enclausuradas por dentro, protegidas por dentro do edifício, proporcionando uma saída segura para todas as pessoas que ali trabalham ou que ali residem. Então a prevenção estrutural hoje, ela faz a diferença. Já que nós estávamos no início falando em notas, e isso não é muito fácil de dar, é fácil de perguntar, mas se for de novo, de 1 a 10, usando a média dos edifícios de Novo Hamburgo, em termos de prevenção, qual é a nota que o senhor daria? Eu daria uma nota 8. Nota 8. Eu daria uma nota 8. Infelizmente, com a defasagem de efetivo, a gente não tem condições de atuar como nós gostaríamos na parte preventiva. Mas essa nota 8 parece boa. Parece boa, mas para o senhor busca a excelência. A prevenção, nós sempre temos que trabalhar com a excelência, Com 100%. Exatamente, isso. Nós temos que tentar. Talvez não vamos conseguir, mas sempre temos que tentar o 100%, Mas uma média 8 para a quantidade de prédios que nós temos hoje em Novo Hamburgo, E por que nós temos que trabalhar na prevenção? Porque como nós conversamos há pouco, o nosso efetivo é reduzido. Então, no momento que nós intensificamos a prevenção, nós reduzimos o combate. E esse é o princípio básico. Não tem gente mais interessada em prevenção de incêndio do que o Corpo de Bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros não quer trabalhar. Vocês fazem questão de não trabalhar. Não. A ideia... Nós queremos trabalhar sim, mas queremos trabalhar na parte preventiva. Fogo. Isso. Nós queremos trabalhar sim, mas na prevenção, não no combate. Não no combate. Nós queremos diminuir o combate e aumentar a prevenção. Essa é a nossa ideia. Ok, muito obrigado. Programa Aurélio Decker Repórter com o Major Kleber. E hoje o quadro Guarde Água que Cai do Céu, nós viemos aqui falar com o seu João, da empresa Basaltos,
que trabalha com mármores e granitos. E eles utilizam a água da chuva. Há quantos anos já que vocês utilizam a água da chuva? Há 2 anos de água. Hoje o consumo nosso é em torno de 8 mil litros dia. E as duas, são duas caixas que São existem? 2 caixas que temos para coleta e usamos um depósito para reciclagem. Além da coleta da chuva, a gente recicla a água e retorna para as caixas. E cada uma daquelas caixas coleta quantos litros? 6 mil litros. 6. E vocês conseguem utilizar a água sempre da chuva ou às vezes falta água? Eventualmente falta, mas muito difícil por causa do ciclo de retorno da própria água. Sim, vocês têm uma renovação da água, reutilizam ela. E como é que funciona essa reutilização? Através de decantação, ela passa por um processo de limpeza e retorna quase que no estado inicial dela. Olha que interessante, mas isso daí é um reservatório à parte, né? Sim, são várias caixas de decantação e um reservatório à parte. E claro, e com certeza houve uma diminuição na conta de água expressiva. Significativamente. E então o senhor acha que vale a pena coletar água da chuva? Com certeza sempre vale a pena coletar. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. O verão chegou e junto com ele chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Hoje nós estamos na Clínica Veterinária Trata Pet. Viemos fazer o Momento Pet numa feirinha de adoção. Como que funciona? Nós vamos ver agora. Estamos com a veterinária Ana. Como é que funciona esse trabalho de feirinha? Na verdade, aqui eu cedo o espaço aqui na frente, né, para as protetoras, não é ONG, né, elas são voluntárias nessa causa animal. Então, na verdade, eu cedo o espaço, elas vêm, trazem os bichinhos, né, normalmente em sábados pela manhã, e funciona assim. E com que frequência, mais ou menos, vocês fazem? Na verdade, a gente faz uma vez por mês, né, uma vez por mês a gente faz pelo menos, né. E vocês conseguem doar bastante bichinhos, ou às vezes sim, às vezes não? Depende, né? Quando é filhote é mais fácil porque tem aquela coisa de pessoal querer já o bichinho menor, né? Daí os adultos acabam ficando, mas sempre tem adulto, filhote, então varia, né? Varia. E vocês têm cães e gatos ou só... Normalmente tem os dois. Gato é mais difícil até de vir, né? Normalmente é mais cachorrinho mesmo. Certo. E tu é a cuidadora, protetora, como é que... Tu que trouxe os cãezinhos. Na realidade, eu sou voluntária na causa animal. A gente tem um projeto chamado Projeto Fuços Lindos, que é um grupo de pessoas que atua na causa. Começou com 2 protetoras, hoje somos 8 no grupo. E a gente procura fazer o que está ao nosso alcance. A gente resgata animais que nós encontramos, trazemos para a clínica, às vezes para cá, às vezes outras clínicas que nos ajudam, que fazem atendimento a baixo custo, porque tudo sai do nosso bolso, nós não temos auxílio de ninguém, a não ser o próprio auxílio, né? Deixamos, às vezes, muitas vezes, pagar nossas contas pessoais para poder manter os animais. E uma vez por mês a gente faz a feirinha aqui para tentar adoção. Os filhotes, como a Ana disse, é mais fácil conseguir do que os animais adultos, porque as pessoas têm aquela coisa de que o filhote vai ser mais fácil de ensinar, o que não é verdade. O filhote, quando troca os dentes, ele tende a roer as coisas, então as pessoas têm uma visão errada de que o animal adulto é mais difícil de ensinar e justamente ao contrário, ele aprende muito mais rápido. E a gente faz o que está ao nosso alcance para melhorar a vida daqueles que a gente consegue. Gostaríamos sim de fazer mais, mas também gostaríamos que as pessoas pensassem um pouquinho mais em fazer e não só em, desculpa o termo, empurrar para as protetoras, porque isso acontece muito. Gostaria que vocês me contassem a história da polenta. Qual é a história dela? A polenta, ela foi resgatada na enchente do Rio dos Sinos de 2010. É uma família que tinha vários animais, 3 ou 4 pitbulls, se eu não me engano, de rinha.
Inclusive, uma delas foi eutanasiada, uma das que ficou foi eutanasiada faz uns 15 dias, porque ela tem um tumor. E ela fez várias sessões de quimioterapia e não conseguiu salvar. E a polenta pertencia a essa família. Na enchente de 2010, que foi bastante forte, a casa, o pátio inundou, e aí a gente conseguiu tirar todos os animais de lá, e a polenta veio para cá. A polenta era de rinha, ela tem várias marcas no corpo das brigas. Tu pode transformar o pitbull num bebê e tu pode transformar um pincher num assassino. Depende de como tu educar. Assim como tu pode transformar uma criança num ser humano que preste, e tu pode transformar uma criança num ser humano de caráter duvidoso. O que levou vocês a querer adotar um bichinho? Ajudar o bichinho. Ajudar o bichinho. E pra escolher, como é que foi? Fui com as meninas. Com minha A gente esposa. olha pra carinha, né? Daí aquele que te olha com um olharzinho assim mais de carente, a gente acaba já de imediato se apaixonando. Vocês já tiveram cães outras vezes ou é o primeiro cachorrinho? Minha nossa, tu tá falando com pessoas que tem muito cachorro, cachorreiro. Só lá no sítio tem quantos mesmo? Tem 7, 3 são adotados, né? Uma se chama também. Nina, saiu do lixão, por isso que a gente deu o nome de Nina. Casa Novela. O primeiro cocôzinho dela foi papelão em plástico e é chato ver isso. Né? Então a gente adota e brinca e quer cachorro sempre porque eles são muito bacanas com a gente. Street.